E aí a gente está diante, então, dessa criança que tem uma baixa ingesta. A gente conseguiu identificar que é uma baixa ingesta. Então, a gente precisa identificar quais as causas. Como eu falei anteriormente, ajustar essas mamadas, né? Orientar a mãe sobre esse apoio. Então, entre uma mamada e outra, eventualmente pedir para o pai, para uma avó, para um outro cuidador, ficar com a criança para que essa mãe possa descansar, para que possa dar tempo para o peito encher novamente. Lembrar que a gente pode lançar mão de consultores de amamentação, de fonoaudiólogos que vão nos ajudar e ajudar a mãe nesse treinamento, porque o amamentar ele não é intuitivo necessariamente, né? Ele é um exercício, ele é um treino, às vezes tem fissura, tem dor, a mãe não consegue amamentar por desconforto. Então, essa rede de apoio de outros profissionais ajudam a justamente tentar evitar a necessidade da gente entrar com fórmula se a mãe consegue fazer essa relactação, se a gente consegue garantir uma segurança alimentar. Por isso, inclusive, que eu volto na questão dos retornos frequentes, para que a gente não deixe esse peso cair muito fortemente, para que a gente consiga ter esse retorno e ver, avaliar de perto até que ponto as nossas intervenções estão sendo, de fato, eficazes. Mas se, de forma nenhuma, a gente consegue manter o aleitamento materno, que mantenha a nutrição adequada, com a qualidade e a quantidade calórica adequada, a gente sim pode entrar com fórmulas. É quase um pecado falar sobre fórmula em menor de 6 meses atualmente, mas a gente tem que lembrar que a gente tem um arsenal seguro de fórmulas lácteas que a gente vai poder usar, não de forma irrestrita, mas que a gente precisa, muitas vezes, usar sim. Né? Eu tenho até um paciente que a mãe não tinha produção. Ela tinha feito uma cirurgia redutora de mama e ela queria muito amamentar, a gente buscou várias estratégias. Em 2 semanas a criança perdeu peso, não tem jeito. Muitas vezes a gente vai sim ter que lançar a mão de fórmula como complemento, não necessariamente como substituto pleno, né? A gente inicia como um complemento e a criança volta a ganhar peso e a gente interrompe esse fluxo de perda, né? Que é o nosso principal objetivo, que é não trazer perdas na estatura, perda no período cefálico ou consequências mais graves, que seria alteração do desenvolvimento. Existem alguns sinais de alerta que a gente precisa estar muito atento e observar para a gente poder iniciar uma investigação de causas secundárias. Por exemplo, crianças que têm dismorfismos, que se apresentam com atraso dos marcos do desenvolvimento, não firmam a cabeça, têm vômitos ou diarreia, sangue nas fezes. Ao exame, você identifica uma hepatosplenomegalia, irritabilidade, sopro cardíaco, falta de ar, dispneia, taquipneia. Todos esses sinais de anormalidade, eles precisam ser alerta para a gente pensar em causas secundárias. Além de uma anamnese muito detalhada, com todos essas características do padrão de amamentação, do padrão alimentar, desse ambiente familiar, a gente vai ter que fazer investigação em alguns casos. Né? Como eu falei, não é a maioria é por baixa ingesta primária mesmo, e se resolve com mais facilidade, mas existem casos que a gente vai precisar investigar causas secundárias. E aí os exames, a princípio, né, indicados é um hemograma, dosagem de eletrólitos, exame de urina com urocultura, função tiroidiana, uma gasometria venosa para a gente ver se tem acidose, pensar em alguma doença ou renal ou metabólica. Lembrar de checar o teste do pezinho, se foi feito, se de fato estão todos dentro da normalidade. Avaliar a necessidade de fazer um teste do suor para os pacientes com suspeita de fibrose cística ou alteração de eletrólitos. Considerar testes genéticos específicos, além do teste da bochechinha, que nem é invasivo e que testa
várias doenças congênitas, exames genéticos podem ser necessários. Se houver suspeita de cardiopatia, apesar de ter um teste do coraçãozinho ao nascer normal, a gente pode pedir um ecocardiograma. Eu não coloquei aqui, mas eu deveria ter posto, exame de fundo de olho, exames oftalmológicos, às vezes são sinais, alterações oftalmológicas são marcadores, às vezes, de doenças metabólicas ou de doenças genéticas. A doença celíaca, embora ela seja uma causa importante de não ganho de peso ou de perda de peso em crianças maiores, em menor de 6 meses ela é mais rara, né? Ela acaba não entrando como um dos principais, não é uma das nossas principais hipóteses.